Boa noite a todos. A Boa paz do noite, Senhor. irmãos. Paz. Bom, mais uma vez estamos aqui com a graça do Senhor Jesus, pela graça do nosso Deus. E temos esse momento na presença do Senhor e nos ligamos a Ele agora através do Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, o Espírito vivo, o Espírito Santo. Nós podemos ser agora tocados pelo nosso Deus. Você é bem-vindo e Deus tem uma obra para fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos começar dando graças ao Senhor, vamos louvar o nome do Senhor. Preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Diante da Tua presença, Senhor, ligados a Deus pelo Teu Espírito Santo, abrimos o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor quer, Deus, nos ensinar, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos guia, que nos acolhe, o Deus que cuida de todas as coisas das nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos salvou, ó Deus, e assim, ó Deus, podemos, ó Deus, pela fé, entregar, ó Deus, totalmente as nossas vidas, entregar, ó Deus, todas as nossas causas, entregar, Senhor, todas as nossas cargas, entregar, ó Deus, tudo a Ti, porque queremos que o Senhor é o Deus que olha para as nossas vidas, e nós Te agradecemos, ó Deus, por todo esse cuidado, e nesse momento, ó Deus, com os nossos lábios, ó Pai, declaramos, ó Deus,
que sustenta, ó Deus que renova, ó Deus firma os nossos passos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, em tudo, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Assim, ó Deus, visita, ó Deus, cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão agora, Deus, pelo teu Espírito, ligados nesse instante. Ó Deus, mas há tantos quantos serão alcançados ainda, ó Deus, por essa live, ó Deus, ou pela mensagem, por tudo aquilo que será feito. O teu poder, ó Deus, pode alcançar cada coração, cada vida, e desde já, Deus, continuando, ó Deus, a tua boa obra em nossos corações, em nossas famílias, ó Pai. Continua, Deus, estende a tua mão. Deus, venha, Senhor Deus, ao nosso encontro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Deus fiel, o Deus que é poderoso, o Deus que é presente nas nossas vidas. Pode arrumar. Ó Pai, nós agradecemos por esse instante, Senhor, de ao ouvirmos a tua voz, ó Pai, que o teu Espírito possa trabalhar em nossas vidas. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você pode abrir a palavra do Senhor aí em Hebreus capítulo 11, nós vamos estar falando sobre o ilimitado alcance da graça pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Esse texto traz um breve significado da palavra fé. Firme fundamento, ou ainda uma realidade de algo que se espera, ou daquilo que não aconteceu. Fala também de convicção ou certeza do que não podemos ver. E diz ainda que por ela, a fé, os antepassados ou as gerações alcançaram êxito ao serem provados. Seja a fé que opera a salvação das nossas almas, ou a que opera sinais, os milagres, ela é a base do nosso relacionamento com Deus, quando ela mesma está em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Você encontra verdades na Bíblia sobre a fé, como por exemplo, o justo viverá da fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A oração da fé salvará o doente. Em relação, por exemplo, à armadura do cristão, ela diz: tomando sobretudo o escudo da fé. Uma coisa é unânime: a fé não prospera onde há dúvida. Não existe operação da fé onde há incredulidade. O texto de Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao 8, diz assim:
Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus e receberá, e ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Veja o que aconteceu com o Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, só o início do 6, e diz assim o texto: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Enquanto na dúvida, a desconfiança, inconstância, incredulidade, na fé, a confiança, convicção, e isso nos aproxima de Deus. Não se achega a Deus duvidando dele, porque assim não se alcança coisa alguma. O texto em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Momentos antes de Lázaro ser ressuscitado, após Jesus ter ordenado que rolassem a pedra, Marta o lembrou que já faziam 4 dias que seu irmão estava morto. O cheiro terrível que tomou conta daquele lugar confirmava a declaração dela. A morte era real. Você também teria desconfiado se estivesse no lugar dela? O texto diz em João 11, versículo 40, assim: Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Numa outra história, Jairo estava conduzindo Jesus à sua casa quando recebe a notícia que sua filha não resistiu e morreu, antes mesmo que Jesus pudesse chegar lá. O coração daquele pai se abate diante dessa notícia. Ele pensou: tarde demais. Jesus não me atendeu na hora que eu pedi, e minha filha morreu. Tarde demais. Mas Jesus diz assim para ele, em Marcos 5, 36, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. As palavras de Jesus são: creia e veja a glória de Deus, e não temas, creia somente. A fé nos chama a um ambiente sobrenatural, que pode facilmente vacilar ao sentirmos o mau cheiro do defunto de 4 dias, ou diante de notícias de que as coisas só pioraram. É necessário perseverar, continuar crendo, confiando em esperança, com os olhos firmes em Jesus, e não deixar que os nossos sentidos nos conduzam ao caminho da dúvida. Marta disse: que cheiro terrível de morte. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Os mensageiros de Jairo, eles falaram assim: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. E Jesus disse: ela apenas dorme, somente continue crendo. Entenda uma coisa: a fé não escolhe pessoas, mas pessoas escolhem crer.
E nisso não há acepção de pessoas, porque a fé não tem fronteiras. Jesus quer nos ensinar sobre o ilimitado alcance da fé. Você deve lembrar da mulher cananeia da região de Tiro e Sidom. Jesus havia afirmado que ele tinha sido enviado às ovelhas perdidas de Israel e que não era certo tirar os pães da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas ela respondeu ao Senhor que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. A esta resposta, Jesus reconhece nela uma grande fé. E nesta fé, ela alcança o desejo do seu coração, a libertação da sua filha. Se o próprio Jesus disse que foi enviado somente às ovelhas perdidas do seu povo, o que ele fazia naquela área, né, fora dos limites de Israel? Parece que Deus gosta de provocar ciúmes às ovelhas de Israel. O texto em Romanos capítulo 10, 19 a 21 diz assim: novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo. Eu o provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Israel se preocupava com o reino aqui da terra, e por isso eles rejeitaram a providência de Deus. Em João capítulo 1, verso 11 e 12 diz isso aí: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Israel rejeitou o maior milagre da fé que eles poderiam receber. Agiram com incredulidade. Não creram. Mas aos que creem, não importa de onde e quem são, recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. E é pela fé. Porque a fé não tem fronteiras. Jesus quer nos ensinar sobre o ilimitado alcance da graça pela fé. Em Lucas capítulo 4, Jesus ele protestou contra os seus. Lucas capítulo 4, do verso 24 ao 28. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles ficaram assim e queriam jogá-lo de um precipício. Jesus tinha acabado de fazer a leitura assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para... E aí ele termina o texto assim: e a proclamar o ano da graça do Senhor. Mas aquelas pessoas deram lugar à dúvida e disseram: não é este o filho de José? E nesse momento e contexto é que Jesus traz a memória deles
a história de Elias com a viúva e a história de Eliseu com Naamã. Pessoas que não eram do povo judeu, nem habitavam entre eles, que viveram por volta de 900 a 850 anos antes de Cristo, mas que receberam a graça de Deus de uma forma não vista em nenhum outro judeu daquela época e nas mesmas circunstâncias. Elias foi enviado a uma viúva em uma terra estrangeira no período de grande seca. Eliseu foi instrumento na vida de um comandante estrangeiro das tropas inimigas. Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para ir a proclamar o ano da graça do Senhor, e conclui assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O plano do amor de Deus sempre foi alcançar o mundo todo, e isso deveria acontecer por meio do seu povo. E por várias vezes Israel preferiu o caminho da incredulidade, mas por muitas vezes pessoas de outras nações escolheram o caminho da fé. E Jesus usa as histórias da viúva de Sarepta e de Naamã para ilustrar o ilimitado alcance da graça e protestar contra a falta de fé do seu povo, porque na fé não pode haver fronteiras. Esse é o ensino central dessas duas histórias. Mas eu vou tomar a história de Naamã para conversar um pouquinho sobre o que Jesus ele falou, e nós vamos ver ali alguns personagens e falar um pouco sobre os atos de fé que nós vemos ali. Pessoas como nós, que de alguma forma nos assemelhamos ou pelo menos nos identificamos com algumas das suas atitudes. Aí eu peço para você abrir o livro de 2 Reis, onde está escrito essa história do tempo de Eliseu. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ficar um pouco nesse capítulo 5, mas nós vamos ler alguns versículos isolados aí. Então, começando pelo versículo 1, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, e por meio dele o Senhor Deus, lhe dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Naamã, o sírio, comandante do exército e grande guerreiro, muito respeitado e honrado pelo seu rei, alcançou vitórias por meio do Senhor e ficou leproso. Alguém que tinha alcançado um lugar entre os grandes da sua época, um homem admirado, vê todas as suas conquistas começarem a ruir, porque ficou leproso. Especialistas falam do provável tipo de lepra dele, pois naquela época muitas doenças eram associadas à lepra. A dele dizem que não deveria ser aquela que era altamente contagiosa, pois ele continuava a se relacionar com as pessoas. Mas foi, sem dúvida, uma doença que o incomodou muito. Ela trazia os seus riscos, suas consequências, e tinha poder para derrubar um homem de sucesso como ele. Você já foi atingido por algo assim? Ou acompanhou algum caso assim de perto? A vida, às vezes, ela prepara surpresas que jamais surpreendem a Deus. Mas nós, muitas vezes, vemos a vida escoando pelos vãos dos nossos dedos. O nosso consolo é que, pela fé, cremos e vivemos um propósito maior. Somos regenerados para uma esperança viva em Cristo Jesus.
E nós já falamos hoje, a fé nos chama a um ambiente sobrenatural que pode facilmente vacilar ao sentirmos o mau cheiro do defunto ou com a notícia de que as coisas só pioraram. É necessário perseverar, continuar confiando em esperança, com os olhos firmes em Jesus e não deixar que os nossos sentidos nos induzam ao caminho da dúvida. Mas o que Naamã sabia sobre a fé? Aí entra a providência da graça do nosso Deus. Versículos 2 e 3, o texto diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Uma menina israelita foi levada cativa à Síria, servia a mulher de Naamã. Viu a derrota do seu povo diante das tropas da Síria de Naamã. Ela conhecia o profeta de Deus. Essa menina tinha fé. Aquela menina escrava, longe da sua pátria, não obstante a sua situação, se comove diante da lepra de Naamã. Ela, na verdade, é um dos maiores destaques dessa história. Se existe fé nesta história, você facilmente encontrará nela. Ela tinha obrigação de ajudar o comandante das tropas que atacaram o seu povo. Ela tinha obrigação de se importar com a doença desse comandante. Ela tinha obrigação de pensar no futuro dele, já que o seu parecia ter sido destruído. Ela não tinha obrigação, ela tinha Deus. E fez questão de espalhar isso. Ela menciona o profeta de Deus no meio de uma nação idólatra. Ela não se prendeu ao fato de que o seu Deus não a tenha livrado das mãos antes, mas surpreendentemente ela oferece desse Deus. Ela arriscava assim a sua vida. Porque se Deus não a livrou antes, qual a garantia que Ele a livraria desta vez, caso ele não fosse curado? Essa menina foi a providência de Deus. O texto diz lá em Lucas, também havia muitos leprosos em Israel, quando Jesus disse, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Conseguem perceber a ousadia dela? A visão que ela teve? Não se tinha notícia de ninguém em Israel que tivesse sido curado de lepra. E de fato, Jesus ele diz isso: nenhum deles foi purificado, somente Naamã. Mas porque ela decidiu crer e semear uma palavra de esperança no coração de Naamã, é que Jesus contou sobre essa história. Parece que semear esperança é algo que nos cabe fazer, porque assim como aquela menina, o que nos guia não são as obrigações, mas o fato de crermos em Deus. De Deus quer que você seja uma providência da sua graça e que a sua fé rompa as fronteiras. E como aquela menina, talvez isso não aconteça instantaneamente. É bem provável que ela tenha pensado muito sobre esse assunto. Pode ser que em seu coração tenha ardido sobre o que era certo fazer. Eu estou supondo que talvez ela tenha até travado uma luta,
justamente pelo fato de ela ter a resposta para o problema de Naamã. Isso não acontece com a gente? Quantas vezes você e eu nos deparamos com uma situação injusta e que o Senhor precisou quebrantar o nosso coração para tomarmos a decisão certa? O texto diz: um dia ela disse à sua senhora. O texto sugere que não foi algo de imediato, mas que precisou ser trabalhado no seu interior, até que um dia ela disse à sua senhora. Mas uma coisa é certa: pela fé, ela declarou o lugar de honra do Senhor e foi aprovada. E se você questiona a fé dela pelo fato dela mesmo não ter orado por Naamã, mas ter indicado o profeta da sua terra, é porque você não entendeu os planos, os propósitos de Deus. Naamã haveria de passar por um processo de cura interior muito mais profundo que a própria lepra. Os caminhos e os pensamentos de Deus são bem mais elevados que os nossos. Apenas creia e continue crendo para participar da glória de Deus. Naamã foi profundamente tocado pelo testemunho daquela menina. Os versos 4 a 6 desse capítulo 5 de 2 Reis diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, e levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Eu não sei o que se passou no coração dele, de Naamã, mas eu consigo ver atitudes, atos impulsionados pela fé, porque no seu interior nasceu uma esperança. Ele fala com o seu rei, recebe uma carta real, separa os presentes, viaja para Israel em busca de um milagre, que até naquele instante estava somente na sua mente. E a fé não é justamente a certeza das coisas que não se veem? E essa fé não deve nos impulsionar a agir? Tudo bem que eles se perderam um pouco, né? Achando que o rei de Israel ia resolver o caso, mas o fato é que a sua fé o movia enquanto sua esperança estivesse viva. Nos versos 7 e 8 diz assim, no capítulo 5 ainda: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Ao contrário da menina, o rei de Israel se perturbou. Enquanto a menina incendiou o coração de Naamã com a verdade sobre o poder de Deus, o rei de Israel não ofereceu nenhuma consolação, nenhum alento, muito pelo contrário, ele se preocupou em salvar a sua própria pele. Tudo para ele não passava de uma conspiração contra o seu reino. A falta de visão, a falta de fé, totalmente desconectado com a vontade de Deus. A desconfiança tomou lugar no seu coração e dessa maneira ele não conseguia contemplar o Senhor e nem sequer lembrar ou mencionar as maravilhas que ele era capaz de fazer.
O rei de Israel não participou da glória de Deus. Ficou de fora, ele não creu. Por vezes entendemos errado o plano de Deus ou simplesmente não aceitamos o seu modo. E quando estamos muito focados em nós mesmos, não conseguimos nem animar os outros, aqueles que o Senhor envia para manifestar o seu poder e a sua graça. Lembram da menina? Ela também não solucionou o caso de Naamã, mas o direcionou a quem podia, porque ela olhou além de si mesma. O profeta Eliseu, por sua vez, ouviu o que fizeram o rei de Israel. Rei, que fiasco é esse? Rasgar as vestes. Em outras palavras, o profeta diz ao rei porque ele estava se preocupando, se afligindo, alvoroçando o reino, quase provocando uma guerra. E disse o profeta: envie o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. A mesma fala dela, da menina, ela sugeriu que Naamã procurasse o profeta que estava lá na sua terra. Eliseu, o profeta, entendeu pelo Espírito que a coisa era com ele. Eliseu estava conectado com a vontade de Deus e não atentou para as circunstâncias e nem para as aparências. Se Deus queria salvar o sírio, o comandante das tropas inimigas, o homem de Deus escolheu ser um aliado do Senhor. E nessa fé, ele esteve em harmonia com a vontade do Senhor. E não importava se aquilo fazia sentido ou não para ele. Era realmente uma questão de fé. Vocês lembram? Nenhum leproso em Israel foi purificado, senão Naamã, o sírio. Veja, sempre haverá os momentos na nossa vida onde teremos que escolher entre se alinhar ou se desviar da vontade do Senhor. Porque diante de Deus não existe o meio termo, nem um lugar neutro. Ou você será o que ajunta ou o que espalha, aquele que crê e age com fé, ou aquele que duvida e se atormenta. O nosso posicionamento correto diante da vontade de Deus poderá atrair a sua presença ou afastá-la. Seremos provados a irmos além do palpável, do visível e às vezes até mesmo irmos além do que aparenta ser coerente e previsível. Quantas vezes você se pegou tentando prever o que Deus iria fazer e acabou ficando surpreso com o que Ele fez? Deus quer que demonstremos uma fé sem reservas, afinal de contas, Ele abriu o caminho e nos chama ao seu encontro. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Mas é necessário que ela esteja conectada com a vontade de Deus. Não agimos sós e nem precisamos. Deus está conosco. Participamos de uma aliança com Ele que deve prevalecer a vida toda. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o texto, ele diz assim, Romanos 1, 16 a 17, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É de fé em fé. Uma vida baseada na fé e, portanto, o simples fato de viver
já podemos considerar que estamos sendo provados. Deus quer usar a sua vida para que pessoas como Naamã o encontrem e sejam transformados. E por falar nele, lá no versículo 9, lá de 2 Reis, capítulo 5, diz: então Naamã foi com os seus cavalos, carros e parou à porta da casa de Eliseu. Lembram? Eliseu mandou que o enviassem até ele e Naamã foi. Naamã estava sendo provado, mas continuou motivado por uma esperança de cura, e era isso que ele queria. Mal sabia ele que Deus tinha muito mais do que uma simples cura de lepra. E Deus sempre ele tem mais. Você quer mais de Deus? Caminha mais um pouco. E quando você achar que chegou até o seu destino, não se surpreenda se houver um teste final. Nos versículos 10 até o 12 desse capítulo 5 diz assim o texto: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. O teste final. Os olhos de Naamã estavam brilhando quando ele chegou na casa do profeta. O tal que a menina tinha dito, e por causa disso nasceu nele uma esperança. E o filme deve ter passado bem sua mente, muitas recordações, tantos sacrifícios, mas agora havia chegado o grande momento. E esse momento merecia algo empolgante, e em sua imaginação ele tenta prever o que aconteceria. E toda vez que agimos assim, corremos grandes riscos de errar e de se frustrar. Eliseu disse que ele deveria o que ele deveria fazer para ser purificado, mas Naamã travou. Não se conformou com o jeito que as coisas estavam sendo conduzidas. Afinal, ele queria ser o roteirista. Ele tinha um plano perfeito aos seus olhos, mas o profeta estragou tudo. Parece que essa prova tinha ido longe demais. E o texto diz que ele ficou furioso. E não porque não tinha dado certo, porque ele nem tinha tentado ainda, mas porque não foi do jeito que ele queria que fosse. Uma certa dose de orgulho. Naamã estava acostumado a receber honras, a cultuar o seu Deus lá da sua terra, a dar ordens, a experimentar coisas que ele julgava serem melhores, como os rios de Damasco. Naamã não sabia, mas a sua purificação ia além da cura da lepra. O seu coração seria profundamente tocado. E nesse momento, ele já estava quase desistindo. Ele quase põe tudo a perder. E bem agora, que havia chegado tão perto. Versos 13 a 17, desse mesmo capítulo 5. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não o teria feito, quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja
purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Então Naamã insistiu, mas ele recusou. Disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Ainda bem que Deus nunca desiste de nós e nos socorre quando fraquejamos. Naamã foi aconselhado pelos seus servos num momento como esse. Ele estava frustrado, contrariado, furioso e não conseguia aceitar a direção dada pelo homem de Deus. Ele queria entender, mas não conseguia, e por isso não pôde exercitar a fé. E nem sempre vamos entender o direcionamento de Deus, mas crer é necessário sempre, para que a ação de Deus seja completa na nossa vida. Mas em meio à inesperada reação de Naamã, podemos notar uma virtude. Ele atendeu prontamente aos conselhos dos seus servos. Parece que aqueles 5 minutos de fúria que desviaram Naamã de alcançar o seu objetivo foram soprados para bem longe, e ele pôde visualizar novamente a esperança. Aquele que estava acostumado a dar ordens se vê obedecendo a voz do profeta e um coral de servos. E de fato, foi na sua obediência que ele alcançou graça, porque o rio Jordão, ele não tinha elementos de cura, tanto é que naquela época do profeta Eliseu, nenhum leproso em Israel foi purificado senão o sírio, Naamã, na sua limitação sobre o Deus, após ser purificado, ele declara: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Mas ele demonstrou que levou a sério essa confissão. Ele se entregou de verdade ao Deus de Israel. Numa época onde se acreditava que os deuses estavam intimamente ligados à terra ou ao território, Naamã demonstra lealdade ao Deus do profeta, ao pedir uma porção de terra de Israel. Na mente dele, ao levar uma porção daquela terra, ele também poderia ter a presença do Deus da terra, de Israel, lá em sua casa. Ele já nem falava mais lá da lepra. Sua preocupação agora era em abandonar os falsos deuses e de se apegar ao Deus único. A cura da lepra acabou servindo para ele se aproximar de Deus. Estamos quase encerrando, a gente lembrando lá do texto de Lucas, no capítulo 4, que lemos hoje, quando Jesus citou a história da viúva de Sarepta e de Naamã. Os seus ouvintes ficaram furiosos porque eles não escolheram porque eles escolheram, na verdade, ser contrários da vontade do Senhor. Nem todos compartilham do amor de Deus e do seu alcance. Em Naamã, vimos o ilimitado alcance da graça pela fé que rompeu as fronteiras, por meio de pessoas simples que nem sabemos o nome. Uma menina cativa de Israel,
os servos de Naamã, além do profeta Eliseu. Você já deve ter ouvido sobre a galeria da fé. Que tal pensar nestas pessoas assim? Pela fé, a menina cativa, mesmo em terra estranha, olhou além de si mesmo e, sem demonstrar qualquer ressentimento, ofereceu o que tinha de melhor ao comandante das tropas inimigas. Pela fé, o profeta Eliseu não se deixou influenciar pela atitude do rei de Israel, mas se colocou à disposição daquele que o chamou e o revestiu de poder e direcionou o que estava perdido. Pela fé, Naamã, o sírio, depois de se humilhar diante da vontade de Deus, alcançou uma graça tal, não vista em nenhuma pessoa da sua época. E o seu testemunho foi lembrado por Jesus e é contado até os dias de hoje. Pela fé, eu e você somos chamados em esperança para vivermos uma vida que é pela fé, do começo ao fim, olhando para Jesus, o autor e consumador dessa fé. E entendemos que seremos provados, mas porque continuamos crendo, veremos a glória de Deus. E isso testemunhará da fé que temos no Senhor. Na galeria da fé, vemos o ilimitado alcance da graça por meio de uma fé que rompe as fronteiras. E Deus quer manifestar a sua gloriosa presença em você e através de você. Creia somente, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Eu vou ler um último texto. Estamos quase encerrando. Fica em 1 de Pedro, capítulo 5, de 10 a 11. 1 de Pedro 5, de 10 a 11 diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá em firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar um cântico, depois nós vamos orar ainda. Você fique à vontade na presença do Senhor agora. O Senhor é aquele que restaura a sua fé, aquele que sustenta a sua fé, porque Ele é o mesmo Deus de sempre, aquele que te chamou, aquele que te restaura, que te confirma, que lhe dá forças. Amém? Chamas para andar nas águas, onde os seus pés podem falhar, e a leite como em meio às águas, em alto mar, vou confiar.
quer que chames, que mais fundo que os meus pés um dia foram, que minha fé seja mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chames, e mais fundo que os meus pés um dia foram, que minha fé seja mais forte na presença do meu Senhor. E o teu nome eu clamarei, além das ondas olharei, ao mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nos aproximamos de ti, Senhor, em plena confiança de fé, porque somos teus, lavados, ó Deus, pelo sangue de teu Filho Jesus. E nessa graça, Deus, que alcançamos pela fé, temos, ó Deus, uma vida, Deus, na tua presença. Uma vida, Senhor, que do começo ao fim é pela fé, de fé em fé. Porque olhamos para o Senhor Jesus, que é o autor e é o consumador dessa fé. Ó Deus, então, caminhamos ao Senhor Deus na tua presença. Ó Deus, não só para sermos, ó Deus, os teus filhos e abençoados, mas para sermos, ó Deus, as testemunhas e ser bênção na vida de todos aqueles a quem o Senhor chamar. Isso não importa, Senhor Deus, quem são e aonde estão, porque, ó Deus, pela fé que rompem as fronteiras, somos instrumentos do Senhor, ó Deus, para que o ilimitado alcance da graça chegue em todos os lugares. Queremos ser, assim, ó Deus, esses instrumentos do Senhor. Ó Deus, olha para as nossas vidas, enche-nos, ó Deus, do poder do teu Espírito Santo, para que possamos ser enviados, ó Deus, além dos limites, aqueles limites que os homens impõem. Queremos, ó Deus, sermos os teus filhos e voarmos, ó Deus, com as asas que o Senhor nos der, para chegar nos lugares para onde o Senhor nos enviar. Que a nossa fé, Senhor Deus, ao ser provada, seja aprovada diante do Senhor. Por isso, nos concede força, sim, Senhor Deus. Restaura-nos, ó Deus, a cada dia. Firma, Senhor Deus, os nossos passos, para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor Deus, nos colocamos diante da tua presença. Que o Senhor seja glorificado através da vida de cada um dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Seja abençoado, agraciado, e lembre-se, a nossa vida é de fé em fé, do começo ao fim é pela fé. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e te use para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe.